Shalom, povo abençoado por Deus, amém, queridos? Estamos aqui, amém, em mais uma aula, a oitava aula da Escola Profética, amém, queridos? Onde nós vamos falar hoje do oitavo mandamento da lei do nosso Deus, da lei do nosso Senhor e Salvador, amém, queridos? Então, desde já, né, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, amém, se inscreva no canal Ministério Apostólico Lion of Judá, Maloge, amém? Se inscreva ali no canal, ative o sininho, você vai receber todas as notificações de quando a gente estiver, né, ao vivo no YouTube, todo o conteúdo da escola, amém? Para você conhecer mais um pouco da obra do Senhor que a gente faz. Ali tem os testemunhos de cura, tem os louvores, tem ministrações, tem bastante conteúdo para que você venha edificar a tua vida espiritual. Amém, meus amados? Então hoje, né, nós estamos aqui para gravar a oitava aula dos 10 mandamentos, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho do oitavo mandamento da lei do Senhor, amém? Eu só quero ler da base aqui, amém? Para nós entrar no tema da aula dessa oitava aula, amém? Que fala em Êxodo 20, no verso, né? Primeiro eu vou ler o comecinho, que em todas as aulas eu leio esse começo e depois eu pulo para o tópico da aula, amém, queridos? Que diz assim, ó, os 10 mandamentos da lei, e Deus falou todas estas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que fez sair da terra do Egito, da terra da escravidão. Amém? Daí ele começa a citar os 10, mas nós vamos pular no oitavo, que é não furtarás. Amém, queridos? É não furtar. Entendeu? Então, se nós parar para pensar e dizer assim, não, a única coisa que se refere o mandamento, o oitavo mandamento da lei de Deus, amém? Se refere somente a eu pegar e eu ver algo que eu vou pegar que não é meu, vou colocar no meu bolso, vou sair de fininho, amém? Vou estar roubando, amém? E só isso, só um furto, né? Um roubo nessa magnitude que vai, que eu vou quebrar os 10 mandamentos somente roubando algo, amém? Só que essas coisas, ramificações que a gente tem falado, querido, muito dos 10 mandamentos, as ramificações, o que é as ramificações dos 10 mandamentos? São 613 mandamentos que tem, né, várias ramificações que apontam também que se a pessoa fizer aquilo, amém, ela vai estar também pecando e quebrando com aquele mandamento, quebrando, né, com aquele estatuto, que é a ordenança do Senhor, da palavra do Senhor. Então, as ramificações no mandamento que a Bíblia diz para nós não furtar, né, amém, ele vai muito mais além. A ramificação, ela é ampla, amém, queridos? E eu quero dar nessa aula alguns exemplos, amém, para que você venha entender o que também ramifica, né, abrange, né, nesse oitavo mandamento, amém, de não furtar. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Quando você pega uma coisa emprestada de alguém, amém, um exemplo, você vai e pega, vamos dar um exemplo, você pega uma roupa emprestada de alguém, amém, a pessoa vai de coração e empresta essa roupa para você, amém, e você, com um sentimento no coração, amém, dizendo, bah, ó, o fulano me emprestou tal dia a roupa, vou ficar quietinho, vamos ver se ele não fala nada, né? E o tempo vai passando, você começa a gerar no teu coração em não devolver aquela roupa, em tomar posse de algo que não é teu, amém? Você está quebrando o oitavo mandamento, amém? E você está acabando, está furtando, por quê? Porque o que não é seu, não é seu, você tem que pegou emprestado, devolva, amém? Ah, mas apóstolo, se eu peguei emprestado e eu acabei esquecendo, ou eu já tentei devolver e não consegui, é diferente, querido. Amém? Você não vai quebrar o mandamento porque você tem no teu coração que aquilo não é seu e você vai devolver assim que possível. Isso não é quebra de mandamento. Mas quando a pessoa toma posse, ela não quer devolver algo que foi emprestado para ela, amém? Automaticamente ela está quebrando, amém, queridos, aquele mandamento, amém, de não furtar. Ela está acabando furtando porque ela está gerando no coração dela tomar posse de algo que não é dela.
Está tomando posse de algo que não pertence a ela, querido, e automaticamente essa pessoa, ela está quebrando o mandamento do Senhor, amém? E ela está se enquadrando, amém? No furto, né? Porque a Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 15, não furtarás. O que Deus está querendo dizer? Aquilo que não é seu, não é seu. Amém, querido? As pessoas às vezes não são felizes com aquilo que Deus, amém, deu para elas. Então seja grato a Deus. Se Deus te deu algo pequeno, seja grato pelo pequeno, porque amanhã virá o grande na tua vida, né? Não queira aquilo que não é teu, porque se você não quiser aquilo que não é teu, Deus vai olhar para o teu coração e no tempo de Deus Ele vai honrar, amém, a intenção do teu coração, porque em Provérbios 16 a Bíblia diz que Ele sonda a intenção do nosso coração e que se nós queremos algo, um projeto, um plano, é para nós apresentar ao Senhor, para que esse plano venha dar certo, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, amém, queridos, naquele projeto de adquirir algo, amém? Então, quando a gente está querendo algo que não é nosso e tomar posse de algo que não é nosso, a gente não quebra só o mandamento, o oitavo mandamento, mas sim também, mas assim também a gente se engloba também em quebrar também, né, o 10º mandamento, querido, aqui é não cobiçar a casa do teu próximo. Né? O que é não cobiçar a casa? Não cobiça aquilo que o teu próximo tem. Ou não tente, né, de alguma forma, ter aquilo que aquela pessoa tem de uma maneira errada, que você vai estar quebrando, né, mandamentos do Senhor. E quando a gente quebra os mandamentos do Senhor e acaba, né, fazendo com que nós venhamos quebrar esses mandamentos, a gente gera uma colheita não boa, queridos. E é por isso que muitas pessoas sofrem. As pessoas às vezes vêm dizer assim, mas eu vou na igreja, eu vou toda semana na igreja, eu até dou uma oferta na igreja, de vez em quando eu dou o meu dízimo, entendeu? Ou eu dou o meu dízimo, só que nos outros mandamentos a pessoa quebra, entendeu? O que é uma quebra de mandamento? É uma brecha que a gente dá no mundo espiritual. Todas as vezes que eu e você quebramos o mandamento, é dado uma legalidade para o inimigo entrar, meus amados. Amém? Na nossa vida. E quando o diabo entra na nossa vida, ele começa a fazer o quê? Estrago. Então tem muita coisa que as pessoas estão passando. Deus está me provando. Não, Deus não está te provando, querido. É a pessoa que ela está colhendo aquilo que ela plantou de errado, porque ela quebrou um princípio. Ela quebrou uma lei que não é de homens, é uma lei de Deus, e Deus é um Deus justo. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, que se chama Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, queridos? Então, tanto o juiz quanto o advogado, eles são justos e fiéis. Amém? São fiel. Amém? Deus, ele sempre vai ser fiel a nós. Quem deixa de ser fiel a Deus é o homem, quebrando os seus mandamentos. Eu sempre digo e vou dizer de novo, nas outras aulas, em algumas eu acabei citando, nós pertencemos ao quê? A um rei, a um reino, e esse reino tem um rei, e esse reino tem leis, e essas leis são para serem cumpridas, e quando nós não cumprimos, amém, a gente é punido. Deus nos pune, não, a consequência da quebra da lei, a consequência da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você semeou, você vai colher. Amém? Se você roubou, você vai colher roubo. Não tem como você colher roubo e colher honestidade. Honra? Não, queridos, não tem. Deus é justo, o Senhor, ele é justo. Amém? Então, mesma coisa é no natural. Se no natural a gente vai, amém, quebrar com uma lei, ali vai viajar a 130 por hora e passa por um pardal, por uma lombada eletrônica, ou a polícia está com um secador ali, né, com um radar móvel, e te pega 130, o que vai acontecer? Você corre o risco de perder tua carteira, você é multado, perde pontos na carteira e corre o risco, amém, de perder a carteira de habilitação. Por quê? Porque foi quebrada uma lei. Por ter quebrado essa lei,
amém? Teve consequências não boas no bolso, na carteira e no futuro. Então é o quê? São um estrago que quando a pessoa quebra a lei, tanto no natural quanto no reino de Deus, vem o quê? Vem, né, a consequência da quebra. Vem a colheita daquilo que a pessoa fez, amém? E automaticamente ela quebrou a lei, veio a consequência, veio a punição, e essa punição ela é para todos, sabiam, queridos? Que essa punição ela é para nós cristãos, para o ímpio, para o ateu, para todos. Quebra de lei, tanto na lei do homem quanto na lei de Deus, vem para todo mundo. É a lei da semeadura, o que tu plantar, tu vai colher. Amém? Porém, eu vou dizer uma coisa, nós que conhecemos a palavra, nós que procuramos viver a palavra, a cobrança de Deus no dia do juízo para com nós vai ser muito maior do que para com o ímpio. A Bíblia fala sobre isso. Amém? Que a punição vai ser maior. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o Deus da verdade. Amém? E quando a pessoa não conhece, Jesus disse assim, ai daquele que me conhecer e não me seguir. Ai daquele que conhecer a verdade e querer permanecer na mentira e no engano. Amém? Então significa o quê, queridos? Que nós quebrar um mandamento é muito mais grave do que a gente pensa. As pessoas dizem, ai, mas Deus perdoa. Deus, ele perdoa. Mas a quebra daquele mandamento, a quebra daquela lei vai ter uma consequência e a pessoa ela vai colher isso. Entendeu? Vou dar um exemplo bíblico. O rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Chegou um momento da vida dele que ele pegou, caiu em adultério e mandou matar o esposo de Betseba, marido de Betseba, para ficar com ela. Deus perdoou Davi? Davi se arrependeu? Sim, claro que sim. Claro que Davi se arrependeu e claro que Deus perdoou, mas a consequência da quebra da lei, a consequência da quebra do mandamento, a consequência do pecado veio, e o profeta disse, a consequência virá sobre a tua casa. Vocês estão me entendendo, queridos? O que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que o homem e a mulher acham. Como eu vejo pessoas que se dizem servir a Deus no raso, queridos, cegos pelo diabo, fazendo algo que acham que está agradando a Deus e não estão, porque estão quebrando mandamentos, estão quebrando princípios da palavra do Senhor. Isso é muito grave, nós temos que estar atentos para que isso não venha o quê? Acontecer, meus amados. Amém? Porque o único prejudicado nisso tudo é nós, né? Quebrando esse mandamento. Amém? E eu quero dar um outro exemplo de algumas ramificações. Amém? Um exemplo, querido. Quando você pede um dinheiro emprestado para alguém, sabendo que você não poderá pagar, sabendo que você não vai conseguir honrar, amém? Você está também quebrando o 8º mandamento, que é não furtarás. Amém? Quando você, eu me empresta agora que eu vou te dar tal dia, tu sabe que tal dia você não vai conseguir honrar com o teu compromisso. Você está roubando, irmãos. Você está se enquadrando no 8º mandamento e você está quebrando a lei de Deus. Amém? Por que a Bíblia diz, ela nos instrui a gente não ser fiador? Amém? Até não emprestar, querido, porque às vezes quando a gente empresta, se a pessoa não te paga, tu tem que perdoar. É assim que a Bíblia fala. Amém? Então, você está me entendendo que é muito mais profundo, muito mais grave, muito mais, como é que eu vou te dizer assim, algo muito mais de comprometimento nosso para com a verdade, e quando nós não temos esse comprometimento, vem, né, sobre as nossas vidas consequências, e muitas vezes as pessoas, como eu falei antes,
ela sofre essas consequências, ela sofre essas coisas todas que começam, né, a acontecer, porque ela está colhendo a quebra, né, aquilo que ela plantou, quebrando o mandamento do Senhor, e as coisas não vão bem. Muitas vezes as pessoas querem sair da igreja, querem culpar Deus, querem culpar as outras pessoas, mas elas não conseguem abrir os olhos espirituais e entender que ali um pouquinho atrás elas quebraram os mandamentos do Senhor, e o que está acontecendo na vida delas nesse momento é uma colheita, amém, daquilo que elas plantaram ali atrás. Amém, meus queridos? Então vamos se atentar para que... Eu tô dando aqui, eu dei 2 exemplos aqui, mas eu posso dar mais, outros mais. Amém? Mas esses aqui já bastam para você. Amém? Então tudo aquilo que não é teu, que você toma posse, ou que você pede, você não devolve, sendo dinheiro, sendo uma roupa, sendo... Não importa o que for, o que não é teu, devolva. Pedir dinheiro emprestado, ou pedir uma roupa, ou pedir qualquer outra coisa, não importa, não é seu, devolva. E se é dinheiro é mais grave ainda, porque você tem que ver se você vai conseguir cumprir, senão não pegue. Porque se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você não cumprindo, você não vai ter palavra. E a palavra de Deus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso não provém de Deus, é do maligno. Então aquilo que nós não podemos honrar, meus amados, não faça, entendeu? Vou dar um outro exemplo, rapidinho, porque o meu tempo está fechando aqui dentro daquilo que eu quero deixar as aulas. Você quer comprar algo na loja, você sabe que você não pode comprar, e você vai e parcela, sabendo que você não vai poder comprar, no teu coração já maquinando aquele projeto de não conseguir pagar, e se apoderar de aquilo que não é teu, porque se você não pagou, não é seu, você está furtando. Você está me entendendo? Então é muito mais amplo do que a gente imagina, queridos. Amém? E com certeza todos nós já quebramos esse mandamento, errando. Amém? Mas para a gente fazer correto, nós temos que saber, né, conhecer realmente a profundidade da palavra do Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos, né, agradar o coração de Deus e colher coisas boas. Quando você cumpre os mandamentos, você colhe coisas boas, porque você está plantando o que é bom. Deuteronômio 28, você vai estar sendo abençoado, desculpa. Você vai estar sendo abençoado. Quando você quebra mandamento e vive uma vida quebrada, uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, você está debaixo de uma maldição. Não existe um meio termo, ou você está sendo abençoado, ou você está sendo amaldiçoado. E não é Deus que te abençoa, mas não é Deus que te amaldiçoa. O que te amaldiçoa, querido, amém? É as tuas ações, a tua escolha, amém? Toda a tua decisão, tudo aquilo que você fazer hoje vai causar uma reação no natural e no espiritual. Isso aí é muito profundo, isso aí é muito grande e é muito poderoso, e nós temos que se atentar para isso, queridos. Não é Deus que decide se você vai ser abençoado ou não, é você. É você que vai decidir, meu irmão, cumprindo ou não com a palavra do Senhor, se submetendo a Deus ou não. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a tua vida, essas curtas aulas objetivas para que você venha, amém, pegar e venha entender para praticar e viver a palavra na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de inscrever no canal. Temos um grupo no WhatsApp também da Escola Profética. Entre em contato conosco, vamos te colocar nesse grupo. Amém? E vai ser bênção de Deus para a tua vida. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, amém, a sua vida. Amém? Compartilhe as aulas, nos ajude a divulgar, amém, a palavra na profundidade, e vamos fazer que nem Jesus fazia, porque Cristo crescia em graça e também em conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até a 9ª aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe.